Fábio Astrauskas, economista do INSPER, obrigada pela presença aqui no almoço com a gente. Muito obrigado, Miriam, muito obrigado, Mara, e todo mundo que está assistindo a gente aqui no My News. Bem-vindo, Fábio. Quero fazer uma pergunta para vocês dois. O mercado, os investidores, os especialistas, está todo mundo preocupado com o excesso de gasto. O Brasil estourar o orçamento e a política econômica do Paulo Guedes ir para o buraco. Tudo isso porque o ministro tinha apresentado no começo dessa semana medidas para transformar o auxílio emergencial em um Bolsa Família mais robusto. Mas cadê o dinheiro para isso? Aí a equipe econômica sugeriu juntar vários outros programas que eles consideram pouco eficientes, né? E usar esse dinheiro para fazer uma prorrogação do auxílio e aí ter o Renda Brasil, né? Agora, o Bolsonaro diz que não quer isso. Então, eu queria saber de vocês, assim, quem é que está com a razão? E tem até uma questão para a esquerda brasileira, que dizia que tinha que dar dinheiro para as pessoas que são mais pobres. O que você me diz, Fábio, dessa disputa? Pois é, dilemas, né? E dessa vez, esses dilemas começam a trazer o centro da divergência entre Paulo Guedes, que é o núcleo econômico do governo, e o Bolsonaro. O Bolsonaro, como você mesma disse, ele experimentou aí por necessidade inicialmente, né, na pandemia, essa transferência direta para uma população mais pobre, percebeu rapidamente que isso é um poderoso instrumento eleitoral, mas mesmo que seja, né, ele também percebeu, ou deveria, né, ter percebido, como nós estamos percebendo, que há realmente uma necessidade nesse momento de pandemia, e muito provavelmente por um tempo prolongado, depois de dos cuidados sanitários terem cessado, de abastecer a camada mais pobre da população de alguma transferência, dado o grande desemprego, a dificuldade, a queda de renda que houve. Então, independente dos aspectos políticos e eleitoreiros, o Brasil terá que se preocupar, como outros países, num programa mais alongado, mais profundo de transferência de renda para camadas mais pobres, visto que a pandemia trouxe consigo uma consequência muito forte, que foi um aumento da desigualdade social, um aumento na concentração de riqueza, que está afastando cada vez mais os chamados super ricos dos super pobres. Então, e isso não vai ao encontro do que vinha pregando o ministro Paulo Guedes, que é um economista de uma linha mais liberal, que entende que o governo deve ter uma participação pequena, né, de intervenção na economia, mas que num momento de crise como esse, não há como não rever algumas posições. Aí não se trata de ser de esquerda ou de ser de direita, trata-se nesse momento de entender, né, que há uma necessidade importante, né, de transferir renda para aqueles que não têm renda nenhuma, né? E o caminho que está sendo adotado não parece ser, ou proposto pelo Paulo Guedes, não parece ser suficiente, porque independente do que a gente possa achar da frase do Bolsonaro ontem, é verdadeiro que não se deve fazer uma transferência de pobres para paupérrimos. Isso não vai resolver o nosso problema. Esse dinheiro ou esse recurso tem que ser buscado naqueles que efetivamente têm condições de contribuir, que são os ricos, super ricos. Fábio, esse embate, né, do presidente com o ministro, ele já estava contratado lá atrás, quando o Congresso dá essa ajuda emergencial de R$600, quando a popularidade dele aumenta, e aí a gente começa a gente esperava que esse momento iria chegar. E tem uma discussão muito cara ao país, à economia brasileira, que é a questão fiscal e a questão do teto. A questão do teto dos gastos, ela entra agora assim na pauta muito fortemente, né? Se derruba, se não derruba, como é que fica a questão do teto de gastos. O presidente diz que vai manter o teto, mas eu acho que ele está mais alinhado com o pensamento daqueles que têm que derrubar o teto do que com o pensamento do ministro Paulo Guedes.
A gente colocou no ar ontem uma entrevista com o ex-secretário Everardo Maciel e com o Pedro Neri, num programa que nós temos chamado Diálogos, em que eles falam da importância que será, né, essa CPMF nova para arrecadação, para conseguir equalizar, ajudar a equalizar as contas do governo. Quer dizer, que é outra coisa que o presidente também não quer, a CPMF. De onde vem o dinheiro, Fábio? Onde o ministro vai poder achar esse dinheiro? E como é que fica esse jogo do poder hoje com o presidente mais alinhado às demandas? Quer dizer, o presidente descobriu que há pobres e gente muito pobre no Brasil. O presidente descobriu isso agora. E aí ele está mais alinhado por conta da popularidade dele, que ele sentiu o gosto do que é ter esse eleitorado com ele, enfim, e começar a ganhar popularidade. Como é que vai ficar esse encaminhamento da questão fiscal brasileira? Você tocou em assuntos que são fundamentais, Mara. Vamos lembrar, se a gente retroagir um pouquinho, quando iniciou o governo Bolsonaro, o Guedes entrou com essa agenda liberal, né, e com uma perspectiva de retomada de crescimento que estava calcada em algumas reformas, né? A reforma previdenciária, que custou, mas saiu, a reforma tributária e uma reforma administrativa. A reforma previdenciária deu um ânimo, né, deu uma força ao longo do ano, né, é inegável, para o Paulo Guedes, e, portanto, isso fez com que boa parte do tempo o resto do governo e o próprio Bolsonaro não atentassem para essa latente, né, situação de pobreza no país que não tinha sumido, né, quer dizer, estava ali, mas que não estava tão caracterizado e que com a pandemia aflorou. Então, isso também fez com que nós perdêssemos praticamente todo o recurso que foi ou que está previsto de ser economizado pela reforma previdenciária. Vamos lembrar, a reforma previdenciária dizia ou apontou uma economia de cerca de 850 bilhões de reais para 10 anos, para os próximos 10 anos, e nós já gastamos metade disso na pandemia. E iremos gastar provavelmente a outra metade nos próximos 2 anos. Se o teto for mantido um pouco mais de tempo, se o teto não for mantido, talvez no ano que vem já não haja mais, essa economia já tenha se perdido. Então, esse é um efeito muito duro na política ou nas intenções, no projeto, vamos chamar assim, da economia liberal do Paulo Guedes. Então, você mesma, como disse, quando houve esse programa de auxílio emergencial, né, contratado lá atrás, ele já colocou um potencial de ruptura de políticas entre o que deseja o Bolsonaro e o que prega o Paulo Guedes. Daqui para frente, o que nós vamos ver, e está se debatendo isso agora, numa reforma tributária, não há como equilibrar a economia, seja de que corrente nós formos, de esquerda, de direita, liberal, de centro, mas não há, é um problema contábil, né? Simplesmente contábil. Não há como a gente equilibrar a economia sem diminuir gastos, o que significaria comprometer, matar, abortar o programa do Renda Brasil, né? Ou aumentar tributos. Né? Não há como fazer. Agora, aumentar tributos numa camada de população muito baixa, que é a proposta que se coloca, como é o caso da CPMF, tributar aquele que mais consome, né? Não parece ser um bom caminho de médio e longo prazo. Mara, Fábio, eu conversei hoje cedo com o deputado Carlos Zaratini, que é do PT de São Paulo e que é economista de formação. Eu queria ouvir alguém da oposição a respeito dessa disputa, e eu fiz até uma provocação com ele, eu falei, e afinal, de que lado vocês estão? Infelizmente o deputado não pôde estar com a gente hoje aqui no almoço, mas o que eu perguntei para ele foi isso. Eu falei, bom, a oposição sempre disse que essa política do Paulo Guedes era prejudicial aos mais pobres. Dessa vez, o presidente Jair Bolsonaro deu uma declaração, eu não sei qual é a intenção dele, mas foi uma declaração de que ele está do lado dos mais pobres e não se importa em romper com o teto de gastos. Aí eu falei para ele, isso é o que vocês estavam dizendo, qual é a proposta de vocês, né? E o que ele disse é o seguinte, de onde que vai tirar esse dinheiro? Ele falou para mim, olha, Miriam, não romper o teto de gastos e ampliar os programas sociais é impossível.
mas eu acho que tem que tirar esse dinheiro tributando os bilionários. Você acha que isso seria viável, Fábio? Essa é uma discussão longa, né? É uma discussão que muitas vezes passa por esse embate ideológico, Miriam, mas eu diria que essa é uma alternativa que deve ser realmente levada com mais seriedade, com mais profundidade para um debate. É fato que o mundo todo, de maneira geral, não só o Brasil, o mundo todo, vem aumentando a concentração de riqueza ao longo dos últimos 20, 30 anos de uma maneira crescente, né? Não vamos chamar de exponencial, que seria talvez um exagero, mas crescente e importante, e é fato que a pandemia acelerou este processo. Nós sairemos da pandemia com as grandes empresas, né, ainda mais capitalizadas, ainda mais ricas, e com aqueles pequenos negócios, pequenos empresários ainda mais prejudicados. Então, isso há um distanciamento muito grande entre esses dois extremos, super ricos e super pobres. De maneira que, no mundo todo, esse é um debate que surgirá, já surgiu e terá que ser aprofundado. Pessoalmente, independente da corrente ideológica que cada um tenha, eu entendo que há necessidade, sim, de fazer um programa de transferência de super ricos, né, através da cobrança de impostos sobre grandes fortunas, sobre herança, sobre dividendos, seja lá qual for o debate que avance nesse sentido, mas que há necessidade de tirar desta camada pequena, mas muito rica da população, para uma camada muito grande e muito pobre da população, ainda que de maneira transitória. As críticas que se tem com relação a impostos sobre grande fortuna são de que eles promovem uma evasão ao longo do tempo das divisas para outros países. As regras hoje são bem mais, o mundo está bem mais aparelhado para conter esse tipo de evasão. Ô, Fábio, você sabe que nessa entrevista nesse programa Diálogos com o Everardo e com o Pedro Neri, eles falaram, e o Everardo foi muito enfático nisso em relação à tributação de fortunas, que ele acha que não é eficiente, porque realmente há fugas, e aí cita o que aconteceu em outros países. Mas, por exemplo, eu perguntei para ele, falei, secretário, mas e tributação, por exemplo, de fundos exclusivos? Tributação de fundos exclusivos, quem tem são pessoas muito ricas. Não é tributado. Como é que não seria uma tributação eficiente nesse caso? Ele concordou, ele acha que é mais eficiente, por exemplo, do que você ir para a tributação de fortuna pura e simples, e é uma tributação que pode sim contribuir, né, para a redução de desigualdade. Não vai resolver, isso é um problema muito mais complexo, mas ela contribui. Outro ponto é a tributação de patrimônio, que no Brasil é muito baixa ainda a tributação de patrimônio, e isso daí poderia ser um caminho. Mas acaba que esse debate não está muito... e eu perguntei para ele, por que então o governo não faz a tributação dos fundos exclusivos? O que está faltando para o governo tributar os fundos exclusivos? E ele falou, olha, o que eu sei é que as vezes que foram tentadas no governo passado foi barrado no Congresso. O Congresso barra essa tributação. Você colocou pontos que esses sim são aqueles que deveriam nortear um debate mais profundo, né? Não simplesmente colocar da maneira como se coloca ideológica, né? Quer dizer, o capitalista contra o trabalhador, o empresário contra o empregado, o rico contra o pobre. A taxação da fortuna por si só, ela pode ter vários aspectos. Os fundos exclusivos, como você citou, eles são fundos que lidam, como nós sabemos, com grandes fortunas na mão de poucas famílias, né, grandes investidores que circulam com esse valor, são pouco tributados, às vezes quando são tributados apenas quando o dinheiro sai do fundo, ou seja, deixa o fundo, o que raramente acontece, porque esse é um dinheiro justamente para ser movimentado e para dinheiro gerando mais dinheiro, portanto, é importante colocar isso no debate. Eu acho que as alíquotas são baixas realmente nesse aspecto, elas poderiam ser progressivas, né, de acordo com o tamanho e com o movimento do fundo. O imposto sobre patrimônio
também é algo muito importante, por mais que a gente reclame, às vezes, dos impostos que pagamos sobre nossa propriedade, sobre o nosso veículo, sobre nossos bens, regra geral, eles são muito baixos, né? E eles têm uma aplicação sobre bases, né, muito baixa, até porque o próprio imposto de renda é montado de uma maneira que você não permite a reavaliação constante dos ativos a preço de mercado e que, portanto, ficam defasados na contabilidade das empresas. Então, é importante colocar essa discussão, porque, de fato, né, a solução não parece ser a de tirar, por exemplo, um programa como o da farmácia popular, né, que atende prioritariamente pessoas com baixa renda, porque ninguém que toma remédio, né, ou vai comprar na farmácia popular está fazendo isso para especular ou para ganhar algum dinheiro, alguma grande vantagem, e transferir isso para alguém. Quer dizer, infelizmente, né, e é uma palavra que é muito difícil esse argumento da esquerda agora não se colocar dessa maneira, porque o Bolsonaro conseguiu colocar numa frase algo que foi, acho que, o pensamento todo que a esquerda sempre colocou, mas não colocou dessa maneira tão feliz, né? Eu não vou tirar do pobre para dar para o paupérrimo, né? Independente de ser eleitoral ou não, eleitoreiro ou não, essa frase, ela é muito verdadeira, né? Ela bate muito fortemente, né, em todos nós. E acho que é isso que a gente precisa aproveitar nesse momento, quer dizer, falar de criticar, né, as posições do governo. Eu acho que a gente também tem que reconhecer quando o governo tem alguma posição no sentido correto, né, ainda que com motivações não tão nobres, né. Fábio, então eu queria agradecer muito a sua presença aqui, Fábio Astrauskas, que é economista do INSPER. Obrigada pela presença. Obrigada, Fábio. Eu que agradeço a vocês duas, muito obrigado a quem está nos assistindo e bom almoço a todos nós, né? Obrigada.